Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez para todos que aqui estão. Nesse momento eu vou agradecer a Deus por mais um minuto, né, aqui, gravar um videozinho rapidinho aqui, na passagem do Senhor Jesus Cristo, que ele estava ali pregando para multidões, né, e ele se deparou com aquelas pessoas que ali estavam, né. Uns poderiam dizer que estavam ali por curiosidades para ver, né, o que estava se passando, né? Existia muitos fariseus, muitos escribas, né? Muitos homens da lei, né? Muitos sacerdotes, muitas pessoas ali que faziam parte também, né? Aquelas pessoas que estavam ali e o Senhor Jesus começou a pregar e começou a pedir para eles, né? O que eles estavam ali indo no deserto para buscar, que fosse ver um homem bem vestido, né? Um homem, porque diz que os que estão bem vestidos se encontram nos palácios, né? Mas então o que fosse ver, né? Um homem, digo que vos, né? Na realidade estão diante de mim, né? Está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, né? Que preparará diante de ti o teu caminho. Né? Então o que acontece é o seguinte, aqui o Senhor Jesus se referia exatamente ao João Batista, né? Que era o precursor do Senhor Jesus, do seu ministério. E as pessoas curiosas, e ele faz essas perguntas aí para que as pessoas, né, quisessem estar ali diante dele e levanta essas questões. Né? São questões muito importantes. Porque na realidade, o João Batista, segundo disse o Senhor Jesus aqui, ó, na verdade você fosse ver mais do que um profeta, porque vos digo, né, que desde o tempo do profeta Elias não se levantou um homem, um profeta maior do que ele, porque o que é nascido de mulher, né, porque os que havia nascido de mulher, não há ninguém semelhante a ele, nem nunca haverá outro tão grande igual João Batista, né? Porque o João Batista realmente foi o precursor do Senhor. E ele apareceu, como eu falei, pregando lá no deserto, a raça de víbora. Quem vos fascinou e quem vos ensinou a fugir da ira futura. Essa era a pregação de João Batista, né? Raça de víboras, ou serpentes, né? Ou demônios, né? Porque na realidade tudo que se refere a serpente, a víbora, esse tipo de coisa está relacionado a serpente, ou que seja, o diabo, né? Que enganou o homem lá no jardim do Éden, né? E foi a partir daí que o Senhor Jesus começou a falar a respeito disso. Porque João Batista pregava no deserto. E a Bíblia diz que muita gente, mas vinha gente de toda a região da Judéia, da Galiléia, de todo além do Jordão, né? De todas as regiões ali, vinha para ser batizado por João Batista. E a pregação de João Batista era forte, era pesada, né? Chamava de raça de víboras. Quem vos fascinou, quem vos ensinou a querer fugir da ilha futura de Deus, né? Então aqui nos nossos dias nós vemos também, Senhor Jesus, pela graça santa e infinita do teu poder, nós pedimos a direção do teu Espírito Santo para que nesta hora, Senhor, esta palavra seja revelada aos corações, seja revelada às pessoas que muitas das vezes têm um temor e têm tremor ao teu nome, né? Para que essas pessoas, Senhor, corram para teus pés, para que essas pessoas venham buscar salvação em Ti. Meu Deus, quão pequeno eu sou, Senhor, diante de Ti. E ver uma palavra dessa tão grande, tão forte, tão poderosa, Senhor, diante de mim. Eu só tenho que Te agradecer nesta hora. E é exatamente nesse momento, Senhor, meu Deus, que eu dobro aqui a minha cabeça diante de Ti. E Te agradeço, meu Deus, por ter nos dado essa paz gloriosa em nossas vidas. Por isso eu quero Te pedir nesse momento, em nome do Senhor Jesus, que abra nossos corações para compreender muito bem Sua palavra. Mas o
que nos diz a palavra do Senhor aqui, no capítulo de número 11 e no versículo de número 25. Na continuação, eu quero ler esse versículo, que é muito importante. Naquele tempo respondeu Jesus, disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequenininhos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouver, né? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é leve, e o meu fardo é suave. É suave meu fardo é leve, meu jugo é leve, meu fardo suave. Glórias a Deus, né? Então aqui está a palavra do Senhor, que temos que acabar de ler. O Senhor Jesus agradecendo a Deus, né? A Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo de Deus, foi tomado entre as multidões ali, porque o Senhor Jesus, quando via multidões, aí que ele ficava mais alegre, aí que o Espírito de Deus se apoderava mais dele, e aí ele pregava. Eu falo com todo amor, com todo carinho do meu coração, que eu me sinto muito bem de pregar a palavra do Senhor. Quando vou para um templo cheio, que tem bastante gente, porque quanto mais pessoas tem, a gente sabe que Deus estará ali usando-nos com maior intensidade. Evidentemente que isso não significa que nós não devemos pregar para uma pessoa, para duas, para 10, para 3, porque a palavra do Senhor nos diz que ali onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará no meio. Mas o mais importante de tudo isso aqui é diz que Deus, quando ele diz assim, graça te dou porque tu ocultastes estas coisas aos sábios e aos grandes, e as tem revelado a esses pequenininhos que creem em mim. Isso é que é muito importante. E além do mais, ele ainda nos fala a respeito do jugo dele, né? A carga. O jugo é exatamente aquela canga que se coloca no pescoço do boi, né? Para ele arar a terra, para puxar, né, o carro do boi. As pessoas que moram na roça, que têm intimidade com isso, é porque Jesus falava muito com esse pessoal que ali habitava, e todos eles ou eram pescadores ou eram lavradores, né? Pessoas que tinham bem intimidade com as coisas do campo. Por isso que ele fala aqui de jugo, né? O jugo é exatamente aquilo que é colocado na canga, no pescoço do boi, para puxar ali o arado, para arar a terra, né? Para que dessa terra produza frutos aí, alimentação para a humanidade. É por isso que ele diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque nos diz a palavra de Deus também que existe muitos que aí pregam, né, a palavra de Deus para os homens colocando jugo pesado, né? No caso seriam os sumos sacerdotes da época lá, que colocavam a carga pesada nos ombros dos homens para que os homens carregassem, prontinho para chegar a encontrar eles praticando qualquer ato, né, de pecado ali, para ser levado diante do sinédrio, diante das pessoas ali para ser julgado. O sinédrio era onde reunia-se a cúpula, né, dos bispos, né, ali, e também ali dos anciões de Israel, né, os príncipes de Israel, né, juntamente com os sumos sacerdotes, os escribas, aquelas pessoas que se reuniam ali para julgar as pessoas. Então, foi bem num ato desse aí que eles pegaram a mulher pecadora lá, olha, Senhor,
Nós pegamos essa daqui agora no próprio ato do adultério lá, está adulterando. E pela lei de Moisés nos diz que nós devemos apedrejar, devemos matar esse tipo de gente. E tu o que diz? Aí agora os judeus ficaram ali, né? Falou, agora nós vamos pegar ele numa cilada aí, vamos ver o que esse mestre tem para nos dizer, né? Então eles colocavam esse tipo de jugo no pescoço dos homens, né, das pessoas lá para eles fazer, só que eles nem com o dedo, diz a palavra do Senhor, diz o Senhor Jesus, nem com os dedos eles queriam movê-los. Eles queriam implantar todas essas coisas, estar ali pronto, né, para receber o que os filhos de Israel trazia para eles dos dízimos, das ofertas assadas, de todas as coisas, porque os impostos, na realidade, isso aí não pertencia, não vinha para eles, isso aí ia direto para o Império Romano. O romano não existia lá, simplesmente os publicano, né? No caso, nós vemos ali dois publicanos bem conhecidos, que nós conhecemos na Bíblia, que tem o nome dele. Um deles é Zaqueu, e no caso o outro é Mateus, que foi separado por nome de Levi, né? Que foi separado para ser discípulo de Jesus Cristo. Eles eram cobradores de imposto, eles viviam nas aduanas ali que entrava e saía a mercadoria que vinha de outros países, de outras regiões, e só podia entrar ali dentro de Roma, né? Os importadores dessas mercadorias que entravam ali tinham que deixar o imposto lá para o Império Romano, né? Qualquer coisa que fosse passar de uma cidade para outra, ele tinha que deixar os impostos e a mercadoria pagava imposto, né? Como eu falei, os artesãos, os costureiros, né? E todas as costureiras, todo tipo de pessoas que trabalhavam, que recebiam um saldo, que recebiam um salário, que recebia alguma coisa, tinha isso. E Jesus disse, olha, meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito, né? Não vou jogar na vossa cara aquilo que eu estou vos ensinando, porque eu quero que vocês sejam como eu quero que vocês aprendam o reino de Deus, que agora o reino de Deus é tomado à força, é tomado por justiça, né? Não mais pela lei, das obras da lei, né? Porque aquilo lá de nada serviu, para nada serviu a lei, a não ser só para apontar o caminho da perdição e da condenação. A lei aponta a morte, né? E Jesus apontava a vida. Por isso que ele diz aqui em sua palavra, graça te dou, ó Pai, porque ocultasse essas coisas dos grandes e os sábios e a revelasse esses pequenininhos que creiam em mim, né? No caso aí, nós vemos hoje em dia por milhões e milhões e milhões de pessoas espalhadas por toda a terra, aonde que estão aqui nesses dias, né? Obreiros, pessoas que sinceramente trabalham, né? Em prol da obra de Deus, da casa de Deus. Existem muitos falsos profetas, falsos obreiros, falsos pastores que estão aí trabalhando só querendo lucrar cada dia mais em cima das ovelhas, né? Como diz lá no, profeta, no capítulo 34 de Ezequiel, que essas pessoas simplesmente lameiam a água com os pés para que as ovelhas nardas, para que as fraquinhas caiam fora. Eles só querem saber dos grandes, daqueles que têm muito dinheiro, que pagam um dízimo forte, né? Chega lá na igreja, lá, por exemplo, a pé, né? Com a biblinha debaixo do braço, e chega lá um carrão com um Porsche, ou com um Ferrari, ou com um carro dessa natureza aí, né? Com Landau, né? Por exemplo, né? Qualquer um desses carros aí, né? Land Rover, né, que são as marcas americanas mais que eles querem, BMW, né? Chega lá com um carro desse para você ver como você é recebido nessas igrejas. Eu estou falando essas coisas aqui, meu amigo e meu querido ouvinte da Palavra de Deus, não é por querer desfazer do rico, nem dos coisas, não. Mas existem esses pastores que estão aí querendo só que você venha para a casa de Deus. Você vê que tem um dízimo, eles são tratados assim. É igual fazia lá em Israel na época, lá, ou que seja, no Império Romano na época, né? Quando começou-se ali a venda das indulgências, às quais eu falei ontem, preguei, postei um vídeo falando a respeito da venda das indulgências, que era, né? E ali nos diz que ele simplesmente ele pegava, depois outro dia eu vou continuar gravando mais, porque eu não terminei, só foi apenas só um respaldo. Depois mais para frente você vai ver as pessoas que eles escolhiam para colocar ali diante da igreja, diante da administração, para poder ser os pregadores, né? Ser as pessoas que estavam ali, eles colocavam como sacerdote. Isso aí foi até um determinado tempo, né? Depois chegou um tempo
Que aí eles pegaram e mudaram, né, totalmente isso daí, né? Para que depois as famílias dessas pessoas, no caso aí, mudaram até, inclusive, né, o sacerdócio lá, porque antigamente, né, nós vemos lá que as pessoas eram, no caso, casadas, né? Segundo eles, as pessoas aí começaram a não deixar mais ser casadas, porque para depois os familiares, as pessoas não ter direito na herança, quem é cobrar da igreja, né? Herança de alguma coisa, né? É assim que também faz umas igrejas por aí no dia de hoje, viu? Tem uns pastores aí que são às vezes até castrados, como diz a história, né? Para que não tenha filhos, para que não venha acarretar e não venha sobrecarregar a igreja, né? Com esses filhos, com essas pessoas aí, para amanhã ou depois não estarem pedindo indenização para a igreja, né? Depois que eles jubilarem aí, porque a maioria dos pastores aí, quando jubila aí, nós estamos tendo notícia aí de que tem muitos pastores aí passando fome. Não passam mais fome porque, graças a Deus, com a misericórdia de Deus, eles têm um presidente da República que tem elevado aí o valor para as pessoas desempregadas, né? Os BPCs, né? As pessoas que recebem esses benefícios aí, né? Que tem valorizado muito isso, né? Para que as pessoas possam ter uma dignidade de ter pelo menos um prato de comida para comer, né? Não é muito, mas pelo menos uma cesta básica aí, para quem não tem a idade de aposentar ainda, não tem o direito de receber o BPC, né? Recebe. Não é muita coisa não, mas dá pelo menos para comprar o arroz e o feijão, né? Ali já dá para ir comendo, até que as portas se abram, né? Que Deus ajude de outra maneira, né? Que a pessoa não for acomodada, né? Eu ouvi muito dizer nas igrejas via muito falar isso aí tempos atrás, né? Que você tem que ensinar o cara a pescar. Tem que ensinar a pescar, não é dar o peixe para ele comer, dar o peixe pronto já não, né? Não é assim que fala aí nas igrejas aí, que tem que dar o anzol e a linha e a vara na mão do cara e ensinar ele a pescar. Quer dizer, e pescar almas, né? E pescar mais gente para dentro da igreja. Para que a igreja se encha e para que eles fiquem cada vez com a borra mais cheia, como diz a palavra de Deus, só que aí eles esquecem o que ensina a palavra de Deus. Vê lá em Atos dos Apóstolos, lá o que acontecia com a igreja na época lá. E o Senhor acrescia cada dia mais aqueles que havia de salvar, porque eles tinham tudo em comum, que alguém tinha alguma propriedade, tinha alguma coisa, vinha, vendia tudo e depositava ali nos pés dos discípulos, né, dos apóstolos, para que ele repartisse para cada um segundo a sua necessidade. Ali estavam os comunistas, estava o comunismo, como eles falam, né? Todo mundo tinha em comum, né? Então, quando alguém fica acusando as pessoas de comunista, né? Só comunista, porque isso, que aquilo, outro, que... é isso aí. Os cristãos do antigo lá da igreja primitiva, lá, os apóstolos, né? Todos aqueles que foram servos de Jesus Cristo na época, era tudo comunista, né? Porque ele vendia tudo e colocava aos pés dos discípulos ali, quem tinha propriedade trazia os bens e colocava na mão dos discípulos ali, né, dos apóstolos, inclusive foi até escolhido os 7 diáconos lá para cuidar desses bens materiais, desses bens temporais, né, no caso aí, e os discípulos de Jesus Cristo, os apóstolos, né, cuidar da oração e da igreja do Senhor, né, enquanto eles cuidavam das casas das viúvas, dos necessitados, né, os diáconos. E era com o quê? Com o dinheiro que era depositado lá nos pés deles. Então hoje nessas outras igrejas que nós temos aqui, nada, tem que ensinar o cara a pescar, ele tem que ir lá e ganhar almas. Conseguir ganhar um rico, vai lá ganhar um rico lá, o dono de uma loja, o dono de uma indústria, porque isso aí tem dízimo forte, tem dízimo poderoso para trazer para nós aqui, para a igreja, né? É assim mesmo, pastor, que se faz, né? É assim que Jesus ensinou, né? Esse versículo que eu acabo de ler é bem esse aí que Jesus falou: graça te dou, o Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios, dos grandes da terra, e o revelaste a esses pequeninos que creem em mim. E através dos pequenininhos, que a igreja de Cristo cresce na terra, que cada dia mais pessoas são salvas, enquanto que os maus obreiros, os falsos profetas, a qual estou falando aqui agora nessa hora, serão envergonhados no dia do Senhor, porque muitos subirão e eles ficarão aí para ser devorados pelo anticristo, né? E se ele morrer também, e não morrer nas condições, se ele morrer igual Salomão, por exemplo, o que vai acontecer com a vida dele? Aleluia.
Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu não vou adentrar mais, porque o vídeo já está grande, está com 20 minutos. Eu vou parar por aqui. Em nome de Jesus, outra hora eu volto a falar mais a respeito dos grandes. Que Jesus também falou, ai de vós, quando os homens disseram tudo bem ao vosso respeito, porque é assim que eles faziam antes com os nossos pais, né? Em nome de Jesus, eu encerro aqui. Tá bem?